Eu vou começar aqui falando sobre essa questão aí do Everton Ribeiro, né? A gente sabe que o Everton Ribeiro, sendo contratado, vai ser o último contrato da carreira dele. Um contrato talvez de 2 anos, já está com a idade avançada e surgiu, né, o Flaweb trouxe uma informação, desculpe, do interesse do Inter Miami, time do Messi, time do Lionel Messi, na contratação do Everton Ribeiro. Cara, eu falei já aqui algumas vezes que hoje o Everton Ribeiro não tem mais mercado na Europa, que seria mercado nacional ou que ele não aceita, né? Pela identificação que ele tem com o Flamengo, o Totói, o Baby Guto, todos eles ali, os dois apaixonados pelo Flamengo, e ele mesmo tem uma identificação muito grande com a torcida do Flamengo. Ele não aceitaria sair do Flamengo para ir para outra equipe brasileira. E aí a única possibilidade é o quê? Arábia, MLS, né? E a proposta que chegou, segundo está chegando para ele, para o staff do jogador, e mesmo assim também tem a dúvida se o Flamengo vai querer ou não renovar com ele. Já saiu até no GE, já saiu no UOL, que o Flamengo, e a gente também trouxe aqui, que o Flamengo poderia renovar por mais um ano com o Everton Ribeiro, mas o Flamengo não está com pressa. Eu até ontem falei, desculpa mais uma vez, eu falei que o Bruno Henrique, o contrato dele encerra antes do Gabigol e ele mesmo ainda não renovou. Querem renovar por mais 2 anos, mas o Bruno Henrique mesmo não renovou. Por que vai ficar nesse desespero para renovar com o Gabigol? Pois é, então é uma das coisas até que eu gostaria de ler os comentários de vocês. Com relação ao Everton Ribeiro, o Flamengo está reavaliando a possibilidade de renovar ou não, tá? Então, a situação que saiu foi a seguinte, que uma notícia aí do Flaweb revela uma saída ganhando força no clube, que é do Everton Ribeiro, que tem uma oferta de 2 milhões de reais por mês para jogar no Inter Miami, que é o time do Lionel Messi. A proposta conta com um vínculo de 3 anos. Cara, se eu posso dizer alguma coisa pro Everton Ribeiro, é que isso aí é a proposta da sua vida. 2 milhões por mês, 3 anos, jogador que já está com a idade dele, o Ribeiro está com, ele é 34, deixa eu confirmar aqui, eu acho que é 34, né? Everton Ribeiro, a galera já deve estar respondendo no chat aí. Acertei? 34, acertei. 34 anos. Um contrato até 37, ganhando 2 milhões por mês. Meu amigo, eu não costumo desejar o mal de ninguém. Eu, pelo contrário, desejo o bem. Isso seria muito bom pro jogador. Isso seria muito bom pro jogador. Eu gosto dele? Gosto. Ainda acho que ele tem lenha para queimar? Tem lenha para queimar. Mas uma proposta como essa é difícil, né? Se ela se confirmar, o Flaweb que trouxe aí, mas se confirmar isso, é um valor muito alto pela idade que o jogador tem, né? Então, eu de verdade posso dizer para vocês que isso aí não chegaria da Europa, não chegaria de lugar nenhum. Essa proposta da MLS pode ser muito interessante e aí o Everton Ribeiro pode estar se despedindo do Flamengo. O Flamengo pode ter aí novidades na equipe que vai enfrentar o Botafogo neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno, pelo menos através dos treinos, né, segundo o GE, o nosso amigo Fred Gomes, o retorno do sistema com 3 zagueiros que, segundo o GE, foi testado por Jorge Sampaoli no último treino. O treinador argentino optou por escalar Fabrício Bruno e Léo Pereira, né, junto do zagueiro Eric Pulgar, que atuou de forma mais recuada, fazendo a função de terceiro zagueiro, tá? Outra possível novidade é a presença do atacante Pedro na equipe titular. Camisa 9 vem se destacando nos últimos treinos e tem grandes chances de ser titular no Clássico. O Gabigol, que fez a festa, né, de 27 anos, de aniversário, aquela festa polêmica, pode ir para o banco. O Flamengo jogando com um sistema de 3 zagueiros, eu espero que dê certo de todo o coração. Mas o retorno do professor Pardal me assusta, né? O cara consegue fazer... para fazer uma coisa boa, ele tem que fazer uma coisa ruim sempre. Impressionante.
eu espero que dê certo. Sistema com 3 zagueiros contra o Botafogo, com o Eric Pulgar protegendo ali a zaga também, jogando como um terceiro zagueiro, né? Não foi falado em Davi Luiz nessa função, e sim no Eric Pulgar. E aí o Pedro retornando à equipe. A grande questão, e aí que a gente sabe que ainda não ficou definida, né? Quem vai jogar ali no lugar do Arrascaeta? Quem vai jogar ali no lugar do Everton Ribeiro, do Luiz Araújo? É o Everton Ribeiro? Bem, tem uma outra matéria aqui que nesta semana o atacante foi assunto nos jornais, o Gabigol, e o Paulo Vinícius Coelho, do UOL, comentou o seguinte: Gabigol hoje é no máximo o 4º melhor jogador do Flamengo. Concorda com o PVC? O Gabriel de 2019 tinha privilégios porque era completamente diferente dos outros jogadores do Brasil. Hoje o Gabriel não é o melhor jogador do Flamengo. Quem é o melhor? Arrascaeta. Aí depois você pode falar o Gerson. Não, também não tá não. Bruno Henrique, aí beleza, que voltou ligando o turbo de novo. E a última opção hoje é o Gabigol. Tem na frente do Gabigol outros jogadores aí, o próprio Léo Pereira na zaga. Então o PVC também batendo forte. E a gente teve o grande narrador, o João Guilherme, nosso amigo João Guilherme, falando também sobre essa questão do Gabigol, né? E aí eu vou falar sobre a única chance que o Gabigol tem de ser titular, tá? A gente vai falar aqui sobre essa única chance. Mas ainda falando sobre o sistema de jogo com 3 zagueiros, eu me preocupo. Isso me preocupa muito, esse retorno do professor Pardal. Porque ele não consegue manter um estilo, manter um formato, manter o Flamengo jogando de um jeito. Ele não tem um time. Tudo isso me assusta, né? E aí eu vi torcedor falando assim: ele vai ligar o F, já sabe que não continuou para 2024, agora ele vai ligar o tacar o... Vocês sabem o quê, né? E aí isso tudo preocupa a gente, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o João Guilherme, o que ele falou, porque eu achei espetacular. Escuta só. Gabigol, ele está... Ó. Gabigol, ele está seguindo o caminho, não no futebol, porque a qualidade de futebol é muito diferente de um para o outro. Mas ele está seguindo o caminho de Neymar Júnior, que é muito amigo dele. Porque, assim, isso tudo que você relatou aí, na minha opinião, mostra uma total falta de sensibilidade, de noção do momento, e passa o seguinte recado: tá mal, né? Perdemos tudo. Já ganhei 2 Libertadores, sou o maior artilheiro brasileiro da Libertadores, já dei aí 11 títulos pro Flamengo. Que se dane. Passa esse recado. Pode até ser que ele não pense isso, mas que passa isso, passa. Porque ele vê que a torcida está triste, está incomodada. Eles, jogadores, deveriam estar incomodados também. Tipo assim, cara, nós ganhamos muito, né? A gente tá lá no Museu do Flamengo, ganhamos coisa pra caramba. Mas a gente tá perdendo muito também, né? Então daqui a pouco vai ter uma ala Gabigol. Uma ala só com os vexames que essa geração, ele falava isso, que essa geração de 2019, desculpa, que essa geração de 2019 passou, né? Porque são muitas vergonhas, são muitos títulos, mas são muitas vergonhas também. Esse ano foi só de vergonha, foi só de vexame. E isso aí deixa a gente realmente muito preocupado. E o João Guilherme está certíssimo com relação a essa notícia. João Guilherme está certíssimo com relação a isso. A notícia do UOL fala que o Landim, Landim se isola em decisão de manter Sampaoli no Flamengo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, isolou-se no clube na sua decisão de manter o técnico Jorge Sampaoli. Foi o dirigente quem contratou
e se ele vai definir quando de fato chegou a hora de uma saída, né? Quem vai tomar essa decisão é ele. O trabalho é visto como sem futuro por dirigentes aliados e o departamento de futebol. Todo mundo no clube vê como um trabalho sem futuro. Ambiente contrário, a maior parte da diretoria de Landim, fora do futebol, também defende a demissão de Sampaoli. Dentro do Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice de futebol, e o diretor Bruno Espinho também já ensaiaram um processo para trocar o treinador, mas não vão contrariar o presidente. Espindeu e Braz cogitaram discutir a situação de Sampaoli depois do jogo contra o Internacional na última semana e a postura pública do mandatário, que afirmou que era óbvio que o treinador deveria ficar no cargo, barrou qualquer iniciativa. O presidente entende que não faz sentido qualquer troca de técnico antes do final do ano. Tá? Mais uma derrota no Clássico diante do Botafogo, sábado no Newton Santos, no Engenhão, pode ser decisivo. A avaliação de aliados é de que a pressão vai aumentar bastante se houver um resultado significativo a favor do rival, pelo amor de Deus. Bate na madeira. Né? A convicção de Landim seria testada contra a onda contrária. Pesa a favor da manutenção de Sampaoli o entendimento de que há poucas alternativas no mercado. Né? Diante desse cenário, o técnico argentino resiste se passar sem grandes ferimentos pelo Botafogo. Por conta da crise, as reformulações no departamento de futebol ainda não estão no horizonte e qualquer nova avaliação será apenas depois da decisão. Contrariando aí o que o Mauro César falou, né? Que o Flamengo poderia... Ele não afirmou, né? Que o Flamengo poderia trocar o Sampaoli após o jogo com o Botafogo, justamente na data FIFA, né? Que foi uma coisa que seria mais provável, foi o que ele falou, mas se depender do Landim, não tem troca agora, nem data FIFA, nem momento nenhum, tá? O que a gente falou ontem, e até deu crédito lá pro Fabrício Lopes, do Jornal O Dia, e o Jornal O Dia hoje com o Fabrício voltou a publicar aqui a força de Marcos Braz no Flamengo. Em reunião, Landim reafirma a força, né, de Marcos Braz, aí a importância do dirigente a jogadores, tá? Então, ele fala da reunião aí, que eu tinha falado dessa reunião também, e aí ele confirma essa reunião, né, que ele foi convencido que para manter uma melhor estrutura profissional do clube, a contratação de um diretor de futebol seria fundamental, até para encontrarem um treinador que possa extrair deste elenco o melhor futebol. Em 2019, Pelaipe foi responsável pela indicação do Jorge Jesus e tudo mais. E aí essa questão aí, envolvendo a contratação do executivo, que aí a gente trouxe o nome do Alexandre Matos, esse nome inclusive foi confirmado, tá? Pelo Bruno Vilafranca, da S1 Live. Foi mais um jornalista que trouxe que a informação procede, tá? Ele publicou aqui ontem, o Bruno Vilafranca, olha aí, são muitos portais e muitos jornalistas trazendo, mesmo que o Landim desminta a informação de que um executivo estaria vindo, confirmei a informação que o nome de Alexandre Matos ganha força na cúpula do Flamengo. Informação veiculada anteriormente pelo colega paparazzo rubro-negro, tá? Tá aí. Então, o Bruno Vilafranca é da S1 Live, tá? Mas a questão é a seguinte, ô Vilafranca, eu vou fazer um comentário aqui, vamos lá, olha aqui, vou fazer um comentário aqui, colega, aspas, sou amigo, não F. Só corrigindo você, tá? Mas é isso, é basicamente isso que a gente vinha falando, né? Então, o Alexandre Matos seria realmente um nome interessante. Foi o cara responsável aí também, né, por trazer o Vitor Roque para o Atlético Paranaense, depois fazer aquela venda histórica e montou um time do Atlético Mineiro que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil com 143 milhões de reais. Ele contratou 11 jogadores, montou um timaço, fez meio que o Botafogo fez agora, gastou até menos o Botafogo, mas ele fez e já ganhou os títulos, né? Então a gente pode usar como parâmetro que ele já foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro com o Atlético. O Atlético Mineiro, logo depois que ele montou tudo isso, é que o Atlético, aí chegou depois o Caetano e tal, mas foi ele que preparou tudo.
E aí o Atlético foi campeão, então o Botafogo ainda não foi. Foi eliminadinho agora, né? Sem meu tapetinho, sou eliminadinho. Foi eliminadinho, né? O Botafogo na Sul-Americana. O São Paulo também foi eliminado. E aí a gente tem a situação do Botafogo tem realmente um investimento menor e que pode ganhar títulos importantes, ganhar um título importante, né? Ganhar o brasileiro agora, o único que sobrou para eles, que eles estão disputando, devem vir até com mais força, mas se ganharem, tiveram realmente um brasileiro com um investimento de 28 milhões, foi o que falaram em matérias aí, eu acho que foi um pouco mais, né? Vamos colocar aí entre 28 e 50 milhões, mas um investimento muito menor do que o Atlético Mineiro naquela época, e muito menor do que qualquer investimento do Flamengo. Ganhou muitos títulos, beleza, a gente está usando os patches aqui todo dia, beleza, muitos títulos, todo ano aí o Flamengo ganhou título. Agora, realmente a que preço, né? Foi caro, uma montagem aí muito cara de elenco, né? Então, interesse confirmado, o Landim desmente, mas a gente sabe que alguma coisa tem acontecendo. E óbvio que a influência forte do Braz e tudo isso, o Braz não gostou dessa possível chegada de um executivo, e o Landim veio a público e disse que não. Óbvio, vamos acreditar no presidente do Flamengo. Se ele está dizendo que não, é porque não tem nada mesmo, então tá todo mundo errado e o presidente está certo. É isso aí. Primeiro a gente tem aqui a informação com relação ao Cebolinha, que foi publicada mais cedo, que o Botafogo, né, o John Textor estaria interessado em abrir os cofres para contratar o Cebolinha. Óbvio que ele não vai pagar o que o Flamengo pagou. O Flamengo perderia aí, eu já procurei, já fiz a minha sondagem, eu já procurei, fiz a apuração e me passaram que o Flamengo não aceita perder muito nessa história e que o que ele quer pagar é 6, 7 milhões de euros. O Flamengo perderia, muito, praticamente a metade, né, o Júlio? Porque o Flamengo não bateu metas que tinha que bater, né? Então, é isso. Então, a pergunta é, você venderia para o Botafogo o Cebolinha, reforçaria um rival e pegaria esses 7 milhões de euros? 6, 7? Cara, Gabriel, boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Para comparar o rubro-negro. Depende. Se tiver uma negociação em curso, em vista, e for um jogador interessante, valor próximo, talvez. Mas eu não venderia, porque por esse valor aí que o Botafogo quer pagar, tenho certeza que alguma outra equipe vai aparecer. 6, 7 milhões de euros pelo Ayrton Cebolinha, por mais que ele esteja no momento, é um valor aceitável pela idade dele que já teve na carreira. Acredito que em algum momento uma equipe possa aparecer 6 milhões ou não, é um risco forte. Agora, o John Textor e o Rodolfo aqui têm um bom relacionamento, né? Eu tentei procurar contato com o Márcio Cruz, que você sabe, eu tenho contato com o Márcio. O Márcio não atendeu essa notícia. Tentei falar direto com o Márcio, que é agente do Everton Cebolinha, só para o pessoal poder entender, contextualizar, ele não atendeu. Ele não respondeu, e nem na verdade, não chegou, né? Então, assim, mas é o contato, eu liguei, ele tocou. Então, ele devia estar em algum horário, algum local fora de internet, né? E o Márcio, provavelmente, quando tiver contato com ele vai responder, né? Se tem propósito, se não tem, se tem interesse, que se trata dessa situação de Everton Cebolinha no Botafogo ou não. Tá, a informação que me passaram é que sim, tem interesse, tá? Que houve a conversa do Textor já com o Flamengo, deve ter sido com o Landim, e que o Flamengo não quer ter muito prejuízo. Eu acho burrice, eu acho que você tem que negociar. A questão é que ele quer parcelar, perder de vista, não é bobo, e quer pagar, vai acabar que vai ser praticamente diluído em tempo de contrato e podendo chegar a 7, o Flamengo não recupera nem metade. É surreal. Mas, né, o Flamengo está numa situação, o jogador chegou numa situação que não rendeu no Flamengo, né? A outra situação, Julião, foi trazida pelo jornalista Guilherme Silva, lá do Coluna. Tá? E aí o pessoal falando, um ou outro falando aqui que o paparazzi falou que o paparazzi é fofoqueiro, Leão Lobo. Sou eu não, a notícia não é minha não, parceiro. A notícia saiu no Coluna, tá? Guilherme Silva. Que o staff do atacante Gabigol solicitou ao Flamengo uma valorização salarial de 60%. Não era para 2 milhões só, não. 60%, a gente está falando de 2,4.
R$ 2.400.000. Ô, Júlio, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se esse jornalista, o Guilherme Silva, estiver falando a verdade, é muito dinheiro. Você procurou saber também, bate com a tua informação? Não, essa informação dos 60% eu não tenho. Lá atrás a gente trouxe informação que seria em torno de R$2 milhões. Inclusive, ele é apresentador do Papo de Setorista da Jovem Pan. Eu conheço pessoalmente, desde a época que eu cheguei a trabalhar com o Thiago Asmar lá. Já fiz alguns programas com o Guilherme, é muito bom jornalista, é um cara sério. Cara sério. E, na verdade, a notícia é dele, mas replicou o que saiu da coluna. Tá? Então, é do Guilherme até. Então, assim, ele não é do Coluna? Eu acho que não. Acho que ele não é do Coluna. A notícia é dele. Ah, tá. É porque me mandaram um link, né? E eu vi que o Coluna tinha publicado. Então, a notícia é do Guilherme Silva. Eu conheço o Guilherme da Jovem Pan, tá? Guilherme Silva Jovem Pan. Inclusive, é o @ dele do Twitter. Se ele replicou do Coluna, ou se a notícia é dele e o Coluna replicou, eu não sei. Estou falando pelo Guilherme. Né? Quando saiu isso aí, teve contato com ele. Eu participei essa semana lá no Papo de Setorista da Jovem Pan. Então, é um amigo que o jornalista proporcionou. Gente boa, até. É muito bom profissional. E eu não duvido disso, não. E o Gabriel, ele é meio sem noção. Eu não duvido disso, não. Ele ganha R$1.600.000, 60% daria até mais, Gabriel. Porque 50% de 1,6 é 800. Então, 800 mil já dá 2.400.000. É quase 2,5 milhões. É louco. Então, o Gabriel Barbosa, com todo respeito, está perdendo a noção. Ou ele, a filha dele, está perdendo a noção do realmente. Até porque, geralmente, nessa idade, o cara está no ápice. Não é o caso do Gabriel. Ele tendo a sua força física, ter explosão, melhor finalizador. Eu acho que ele alcançou o ápice muito cedo e a carreira dele está declindo muito cedo também. Então ele não está no ápice. Você viu o que o João Guilherme falou? Até muito porque ele está querendo seguir o modelo. O João Guilherme, narrador. Concordo. O Gabigol está querendo seguir o exemplo do Neymar. Apesar de ter perdido forças com o Gabigol, a rixa entre Marcos Braz e o jogador fortaleceu o dirigente com outros atletas que se incomodavam com os supostos privilégios dados ao camisa 10. Só que, Júlio, tem a galera do Gabigol e eles vão dizer que o Gabigol foi botar dedo na cara lá, forma de dizer, do Eric Faria, na minha cara também, você, corneteiro. Eles tentam desmentir as histórias, mas as histórias existem. E aí o Luan está falando aqui uma situação interessante, que o Marcos Braz ganhou moral com parte do grupo, mas perdeu com outra que é ligada ao Gabigol. Né? Atacante e dirigente atualmente nutrem uma relação estritamente profissional. A discussão entre eles que ocorreu no intervalo Flamengo e Fortaleza, 1º de julho, foi vista pela maioria dos que presenciaram como errada da parte do Braz. Entretanto, a maioria... Entretanto, a atitude não desagradou a todos. A parte dos jogadores incomodados com os supostos privilégios de Gabi gostou. Essa parte, né, dos jogadores, eles gostaram de como o Braz tem tratado o atacante. A partir disso, o dirigente ganhou prestígio com essa parte dos jogadores, que não é pequena também. Né? Entretanto, eles respeitam o Gabriel, apesar de não simpatizarem com o atleta. Tá? Então, assim, concordo Concordo não, na verdade, eu até entendo essa situação. Dos jogadores que foram na festa, tanto o Everton Ribeiro, que é um cara zen, né, família, o Pulgar que está chegando agora, todos os jogadores vão ficar no banco, né? O próprio dono da festa, o Felipe Luiz, né? E o Gerson, que todo mundo achou que voltaria como titular, né? Ele, se eu não me engano, não esteve no jogo do Internacional. Ele foi o responsável pela vitória contra a equipe do Curitiba fora de casa, ter acertado aquela bomba, mas ficou ausente do Inter e também não fez muita falta. Aliás, também não jogou nada contra o Inter. E não sei se vai dar tanta falta contra o Botafogo. Mas, por um lado, eu gostei, cara. Porque você mexe um pouco. Se não mexer com ego, se não mexer, sinceramente, Gabriel, com brilho, tava no titular do reserva, é que esses caras vão estar cagando pro Flamengo mesmo. E aí o Flamengo vai ver que, eu acho que são insubstituíveis, estão tentando colocar a instituição acima deles mesmo. Não. Então, assim, eu penso da seguinte maneira. O time que saiu, o time que você vai falar já sobre isso, algumas coisas, uma estreia do Rossi, uma oportunidade para o Igor Jesus,
Você lembra o jogo que o Flamengo ganhou o Botafogo de 1-0, gol do Matheus Gonçalves no Campeonato Carioca? Garotada. O Igor Jesus foi... Aliás, ele deu um drible, coitado, no Patrick de Paula, que entortou o garoto. Ficou um tempão lesionado aí com o drible do Igor Jesus. Então, assim, dizem que ele treina muito bem, que ele finaliza bem, é um bom volante. Se ele tá de saco cheio do Thiago Maia, tem tanta confiança no Alan, até acho que o Alan deve jogar, né? É uma oportunidade pro moleque, pô. Bota o moleque pra jogar. Pelo menos ele sabe o que é o Flamengo e Botafogo, amigo. Isso você não pode questionar. O moleque da essência sabe o que é Flamengo e Botafogo. Disputa Flamengo e Botafogo desde moleque. Entendeu? Então bota os moleques que estão com vontade pra jogar, irmão. Que, pô, estão ali querendo galgar um espaço oficial, entendeu? Então, é isso. É isso aí. Ó, no treino, então, dessa sexta-feira, só ler aqui o Daniel Messias, que mandou aí R$5. Obrigado, Daniel. Sou palmeirense, mas quero a vitória do Flamengo. O jogador mais bem pago, eles querem, óbvio, né? O jogador mais bem pago é o Dudu. Acho um absurdo os jogadores ganharem esses valores acima de 2 milhões. É surreal. Até palmeirense falando é absurdo. Né? O áudio do Júlio está realmente picotando. Tá? Muito. No treino desta sexta-feira, Sampaoli testou o Rossi como titular do gol. Aí eu vou ficar feliz. Eu quero ver o Rossi no gol. Eu gostaria muito de ver o Rossi no gol. Pode ser importante para as finais da Copa do Brasil. É um cara que é pegador de pênalti. Né? Além disso, o treinador argentino manteve Pedro no time titular e colocou os jovens Mateuzinho e Igor Jesus. Então ele barra o Gabigol, coloca o Pedro, coloca o Mateuzinho e o Igor Jesus. Tá? Durante a atividade. Eu não sei se o aspecto de colocar o Mateuzinho é visando que o Mateuzinho pode suprir algo que ele percebe que o Wesley não consegue fazer contra um time como o Botafogo. Ele pode estar avaliando o Botafogo. Quê? Sem áudio. O Mateuzinho, tá legal o áudio agora? Foi? Acho que sim. Ó, o Mateuzinho, ele não é o Leandro. Ele não é um exímio lateral que cruza bem a bola. Mas ele cruza melhor que o Wesley. O Wesley geralmente rola a bola para trás. O Mateuzinho ele consegue bolas mais alçadas na área. Né? E o Pedro é um bom cabeceador. Né? Além disso, o Mateuzinho, por mais, ele também tem uma característica ofensiva, como o próprio Wesley. Não é uma característica totalmente diferente do Varela, por exemplo, só para poder contextualizar. E ele é um cara que não é também muito bom defensor, mas é mais preparado. O Wesley teve alguns jogos que foi cobra criada. Não sentiu peso contra a Grêmio. Melhorou agora, galera. Melhorou o áudio do Júlio. Mas alguns outros jogos, o Wesley não foi tão bem sentiu. Então, campo de grama sintética, eu só não iria com o Mateuzinho por isso. Ele está vindo de uma lesão, é grama sintética, é um campo um pouco mais pesado. E o Wesley também é muita... Se ele jogar com 3 zagueiros, eu ainda preferia o Wesley. Mas eu entendi a escolha dele se optar pelo Mateuzinho titular, o Gabriel. Então, vamos lá. Então, o time que ficou aí mais tempo em campo, ele treinou 2 times, tá? E o time que ficou mais tempo, segundo o Fred Gomes, né, durante a atividade, o que ficou mais tempo em campo foi Rossi, Fabrício Bruno, Eric Pulgar e Léo Pereira. Mateuzinho, Igor Jesus, Alan, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Pedro. Ele numa leva só barra o Thiago Maia, barra o Gerson e barra o Gabigol. Ele barra 3 jogadores numa leva só. É emblemática essa mudança aí, Júlio. E ele bota o Pulgar como terceiro zagueiro. Mateus e Cunha. É emblemática a mudança. Ele mostra assim, estou mudando. Ele mudou 4, né? Mudou o Matheus Cunha também. O Matheus Cunha também, exato. Então, Gabriel, eu gostei da formatação, sabe por quê? O time do Botafogo é um time azeitado, é um time encaixado. Não tem nenhuma grande estrela. Mas, teoricamente, qual é o lado do Botafogo que, assim, você vê que não é de tanta qualidade tática e técnica? É o lado do Di Plácido, do lateral direito. Foi justamente onde saiu os 2 gols do Defesa e Justiça. Os 2 gols do Defesa e Justiça foi no lado do Di Plácido. E qual é o lado mais forte do Flamengo? O lado esquerdo, do Ayrton Lucas. E no começo do ano, quando tinha 3 zagueiros ou 3 defensores, ele sobressaiu. Então, na minha opinião, tentando imaginar o que o Sampaoli está tentando pensar, que é difícil, ele está querendo colocar um sistema de 3 defensores para dar mais liberdade aos laterais, principalmente o Ayrton Lucas. Quando teve mais liberdade ofensiva, chegou à seleção e fez grandes jogos no início da temporada.